Eco Orobobô, Eco Joeti. Boa sexta-feira, boa madrugada de sexta-feira, né? Vou gravar esse vídeo de madrugada porque ficou um adendo que eu deixei de falar no vídeo sobre o Axexê Nioió, que era sobre Oiá. Oiá e a Jansã, aquela que bate e corre. Também protetora dos abicus, do Onibodê, do portão dos abicus, dos 280 que vieram para o mundo, cada um deles com a perspectiva e a jura com seus irmãos que lá deixaram no Ebé Orum, na sociedade, Abicu da Casa do Céu, aonde eles teriam um pacto. E ao romper esse pacto, eles desencarnariam Ya Jansan, Oya Ya Jansan, seria a que guarda a porta do Onibodê, do Ebébico, né? E ela contém, né, um Elemere, o qual ela treinou, né, com o seu Enxã, a vara do Atori, né, Igi Atori, a árvore do Atori. A cultura iorubá fala muito sobre o culto ancestral à árvore que simboliza o araiê, o seu tronco, os ancestrais, as raízes, e o que está por vir, suas folhas, euê, e seus frutos. Né? Suas cores, aon, aon e gui, cor das árvores, cor da árvore, que também define o marrom. E a jansan, aon e gui, ela tem a cor da madeira, da árvore, escura, um marrom. Né? E tem o aon, arapupuá, a cor da terra vermelha. Por isso, muitos fios de Oiá, vocês vão encontrar a cor marrom. Né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Né? Então, o Lorum, Sheda Orum, Opuin, Messan, Orum. Dividiu em 9. E a Omomessan, Orum Omomadê, a mãe dos 9 Oruns. Esses 9 Oruns se equipara ao nosso sistema solar. Né? Cada morada pertence a um grupo. Né? 4 Orun Oque, altos, e Orun Salé, os Oruns abaixo. Mas isso é no mundo espiritual, etérico e empírico. Empírico no sentido de que vivemos na Terra, Ará, e para a Terra voltaremos. Onilé, a Mãe Terra, que veio no grupo das ancestrais, das grandes mães e Amisochorungás, que é aqueles que pronunciem seus nomes. Quem estiver sentado, levanta, quem estiver de pé, ajoelha. De grande é o poder dessas senhoras. Essas senhoras são da sociedade Geledé, sociedade Lecó, sociedade Mazacá, Solés, cada uma regida por uma Ayabá, uma feiticeira. A grande mãe, a grande cabaça, Ayá um lá, o Duduá, Bum, Awon, Dudu, Ara, Atiaraie, dos humanos, deu a cor da pele negra aos humanos, os primeiros nascidos. Todas as histórias nos remontam que a vida principiou em África. Então, todos nós temos na nossa hereditariedade a gene africana. Então, o branco mais branco do sangue mais negro. A On Edje, a cor vermelha, também pertence a Yajansan. Não é incomum ver ilequés, fios de conta, guias de Oiá
com a cor marrom, entremeada de vermelho, ou laranja, ou a cor púrpura, ou a cor maravilha, como chamam, que é uma cor, um vermelho mais vivo, que é a cor dos corais, que também são feitos em lequés de Oiá. E a Oiá e a Jansan, aquela que bate e corre. Por que esse nome? Ela controla a entrada e a saída dos abicus, ela é a guardiã do Iberagá Ati Obon Niolorum. Ela tem a guardiã do orgulho e sabedoria de Olorum por ter parido os 9 Oruns, um dos quais nós, humanos, vivemos, chamados de Araiê, né? Aqueles da terra, que ao morrer retornamos a ela, nosso Emi e nosso Iuá, encaminhado através do culto do Axexê, são levados de volta a Onibodê, levados pelo nosso Orixá, por Ogum, por Exu, né? E assim por diante. Quando eu estava contando a história sobre o culto do Axexê, do Alapini e seus 3 filhos, o qual Xangô, sob ameaça de morte, fez com que ele mostrasse, e ele mostraria igual de boa vontade. Porque todo aquele que vive tem a intenção de viver e vencer a morte, sendo que esta já está pré-estipulada no nosso Odu, no nosso destino, nosso tempo. Né? Não é a morte que mata, é o excesso que leva à morte. Né? Isso foi falado num outro vídeo. Então, quando Xangô tomou conta do culto Aparacá, culto de Egum, instituir então o Axexê da forma da vontade do rei Xangô, e o Alapini então pôde iniciar o culto do Ixá, onde envolveu o Camucá, o Bale, do Bara, aonde os Adés e Ibás dos reis ficam, na Nigéria, no Oió, especificamente num parque chamado hoje em dia de Kabila. Né? Eu estou rememorando isso para chegar no ponto de Ajansan. E então foi instituído esse culto. Xangô passou a governar os Eguns. Tem muito carrego que é retirado no Alujá de Xangô, nas luzes, no Imolé Xangô, né? Retirado o carrego e depois entregue a Ogum, Abé, Ibiruçu, Aberu, Eru, Ibel-Aô, Exu também, né? Carregador, né? Do carrego, Exu, Ogum, Obaluaê, Oiá. Né? Então, Oiá, muito feminista que é, muito determinada e guerreira, né? Achou que esse poder não deveria ser dado somente aos homens, porque pertencia até então às mulheres. Sendo Onilé a mãe terra, aonde todos os corpos retornariam. Xangô se intitulou, a partir desse momento, que dominou o Aparacá e a morte como o senhor da terra, né? Onilê. Muita gente já ouviu falar sobre isso. Onilê são os orixás masculinos que coordenam a vida sobre a terra. São regidos principalmente por Xangô, na parte externa da casa, onde ele é arrumado. Lá existem outras forças, assim como Isucubi, o vazio. Isucubi e Kuná, né? O vazio que não conhece a morte, porque ele já está morto. Né? Existe uma qualidade, um caminho de Xangô, inclusive, que se diz Isucubi, que não é feito em Ori, porque ele está ligado a Agbaiku, né? Iboiku, a Floresta da Morte, e lá eles caminham com outros
deuses e semideuses, inclusive com a própria morte. Né? Inclusive existe um preceito de Xangô que a pessoa vai é levada no sentido peça separada da casa e é feito um buraco colocado tipo de um treliçado, onde a pessoa trunfada leva um pintinho, que significa vida, na cabeça, e ela é passado os carregos e colocados, arrumados nesse Issucubi, neste vazio que não conhece a morte. E ali esse pintinho é sacrificado, mas isso é um Aon, né? Isso é um Aon de Xangô, que não é a nossa finalidade, falar de Aon Orixá. E sim das histórias que a gente ouve por aí. Né? Tudo isso a gente vai ouvindo aqui, ali, acolá, né? E vai montando essa linda colcha de retalhos que se chama Axé Orixá. Então, Xangô tinha total poder sobre a vida e a morte. Né? Ai jolocô, oionile, kilosheini, kinikini baode. E Ioiá, revoltada com isso, resolveu criar uma armadilha. Eu gosto da palavra ardil, fica mais bonita, né? Criar esse pequeno ardil. Então ela pegou, ela é meré, que pula sobre as árvores, e treinou ele com as batidas ritmadas do seu Inxã, Inxã do Igui Atori. E esse macaquinho, que era um macaco do pelo vermelhinho, né? Irum, Awon Irum Pupuá, cabelo vermelho. E esse macaquinho ela batia ritmadamente e ele sabia o que devia fazer. Então, na estrada, as mulheres se escondiam e quando os homens estavam passando, Oiá fazia com que esse macaquinho vestido de aparacá assustassem os caminhantes. E eles fugiam desesperadamente porque gritavam Egungun, Egun, porque não era um conhecido nem feito no rito de Xangô. E eles ficavam assustados e todos se queixavam a Xangô que não poderiam fazer suas tarefas ou cumprir suas obrigações, ou até mesmo ir para suas fazendas, porque esse Egum assustava. Ogum, que é general, ordenança da casa do Alafim Oió, foi chamado, Xangô disse a ele, e descubra o que está vendo. Então Ogum foi pelo caminho e lá apareceu o Egum, que na verdade era o Elemerê. E Ogum também se assustou e fugiu. E as mulheres se divertiram com isso. Principalmente Oiá, que era a criadora do ardil. O nome dessa Oiá era Iajanjansã. Então Ogum recorreu a Orunmilá, que revelou o segredo das mulheres, Almon Olbirin, o segredo das mulheres, que era o Elemerê, o macaco do pelo vermelho, vestido de Egum. Ogum deu uma oferenda no Bale, deu uma oferenda no Bara, né, junto com o Bale, o sacerdote, sobre as instruções de Orunmilá, a Egum. Né? Veja bem, Egum Aparacá são os ancestrais do rei divinizado. Egum Omoloiá, os filhos de Oiá, é outra qualidade. Elemerê era o ardil de Oiá, com o macaquinho do pelo vermelho, sendo Oiá a Jansã, da sociedade da Grande Cabaça, que veio para o mundo com as Yamis Oxorungás, cujo seu Odu Ossá permitiu, general dos oceanos e das correntezas e da circulação do umbigo para baixo, permitiu que as outras 200 mais uma Yamis Oxorungás viessem para o mundo. Então existia a Sociedade das Mulheres, a qual
Todas as mulheres governavam e os homens vieram e tomaram conta de tudo, e Xangô tomou conta, inclusive, do culto de Egum, através do Alapini, com a sua ameaça de morte. Né? Então, Ogum deu sacrifício no Bara, o Bale preparou tudo, entregou. Egum é um ser existente, é um remanescente da coroa de Xangô, que vem da casa de Odudua, da cidade de Medina. Né? Isso também é uma outra história, que foi invadido naquele tempo pelo Muhammad, e ele fugiu até a África, passando pelo país da Romei, encontrando ali as abugis e fazendo seus tratos e contratos, e teve a fundação então da cidade de Ilé-Ifé, que depois se tornou Oió, com a partida do grande mestre e rei Odudua. Né? Então, esses reis que lá cultuados no Bara, por Kamuka, coordenados pelo Bale, o sacerdote, fizeram esse ebó, e Ogum recebeu a permissão de se vestir de aparacá. Ogum se montou com seu aparacá, usou 2 adás, 2 espadas, Ogum Megege Mediajá, Ogum Mediajá, Ogum Xegum Amediajá, Ogum que briga com 2 espadas, Ogum que é vitorioso com 2 espadas. Mas o Bale insistiu que ele levasse um Inxã e ensinou a Ogum usar o Inxã, porque se fosse realmente um Egum convocado pelas mulheres, ele teria o poder de dominar esse Egum. Por isso o Inxã também é usado nos Lesse Egum para coordenar e não permitir que os Eguns toquem nos humanos. Né? Como eu tinha dito no outro vídeo, porque aqui no Brasil, tocar no Egum é conhecer a morte. Então Ogum levou esse Inxã e levou os seus 2 adás. Chegando na estrada, o Elemerê, fantasiado de Aparacá, pulou e sapateou, Ioiá bateu, e Ogum apareceu fantasiado de Aparacá e assustou as mulheres que fugiram, inclusive Ioiá. Na fuga, Ogum, muito irritado que estava em descobrir o ardil das mulheres, tocou Oiá com o seu Inxã, e Oiá tocou a Ogum com o seu Inxã. Iá, Messã, Oiá, Puim, Messã, Oiá foi dividido em 9, fazendo alusão aos 9 braços do rio Níger, que pertence a Oiá. E Ogum foi tocado pelo Inxã de Oiá e se dividiu em 7. Medjé. Por isso são 7 caminhos de Ogum na África e de Oiá são 9. Existem outras ramificações, é claro, do culto de Oiá, né, de Nhansã, Iá, Messã, Messã, mãe dos 9, dividida em 9, a Messã Orum, a mãe dos 9 Oruns, né? E existem outras ramificações dos braços, desses braços do rio Níger, que recebem outros nomes, né? Irá, Nirá, Nupê, Darã, Funiqué, Fumiqué, Girã, Miquenide, Bolá, Lolá e assim por diante. Não vamos falar sobre a hoje, só estou comentando histórias que a gente ouviu por aí. Então, Oiá passou a ter comando também com os Eguns. Ela pariu 9 filhos e os 9 filhos nasceram mortos. O primeiro, inclusive, foi arrancado de seu ventre por Iami Oxorungá. As pessoas falam arrancado. Oiá estaria, assim, digamos, em sofrimento fetal, né? Com sofrimento fetal, e as Iamis Oxorungás fizeram a primeira cesariana que se houve em África. Quem passou por isso foi Oiá, né? É bem que se diz que Oiá são pioneiras, né? Elas são as primeiras a fazer muitas coisas. E os outros filhos de Oiá, a qual somente um recebeu o dom da fala depois de muitos ebós, que Orunmilá a indicou, né? Que é Egungun.
A palavra Egungun também significa caveira, esqueleto e osso. Egun, Egungun, Egungun, dependendo da entonação, significa uma coisa. No caso, Egungun significa o filho de Oiá que recebeu o dom. Egungun também representa o ancestral divinizado através do culto Oiá no Aparacá. Então, Oiá tem um rito à parte, aonde é cultuado seus 9 filhos, que são assentados no Ibá de Oiá Balé. Oiá Balé se divide em 9, tem vários nomes, né? E isso não é o caso agora. Né? O caso agora é falar que Oiá, então, teve o poder sobre os Elemerês. No Icomojadê, novamente falando do Icomojadê, existem várias qualidades de nomes que as pessoas podem receber. Uma das qualidades é o Icomojadê de Abiku, né? Abiku, nascer, morrer. Né? Quando é revelado esse caminho e a criança permanece viva, né? É a Oiá que se dá oferendas no pé do Iroko para pedir mais tempo de vida para essa criatura, dá o Irê de longa vida e proteger ele do espírito Alabi, que cobre o nascimento, ou do Elemerê, que é um espírito considerado mágico, cheio de poderes sobrenaturais, ao qual pode ocasionar uma série de fatos aonde ele busca o seu par. Né? Então, Oiá coordena também isso, coordena essa parte. Veja como essa orixá ela é muito, muito, muito importante dentro do culto do Lesse Egum. Por isso, normalmente, as árvores que são cultuadas no Lesse Egum, a Xpá, a Moreira, o Papaucá, onde vive Yami, no culto das femininas, a Runti, que é a paineira, o Baobá, também é uma árvore de muito poder, aonde foi a morada de Yami e Oxorungá quando elas vieram, a princípio, para a Terra. Adansonia digitata, se não me engano, é o nome do baobá, em honra e glória do grande professor doutor Adam e sua filha Sônia. Né? Então ganhou o nome, o baobá ganhou o nome científico dessas criaturas. Igi baobá, árvore de grande poder, podendo viver até 6.000 anos, simboliza a longevidade, diz que se alguém for sepultado dentro de um baobá, porque ele é oco, né? Essa pessoa viverá no Aie por muito, muito, muito tempo. Né? Como Iuá, como espírito, ou como Eni, como alma, né? Existem muitas histórias sobre o baobá, sobre suas raízes, seu tronco, suas flores, seu fruto, inclusive calabaceira, né? Que dá uma cabaça onde, se secar, dá para fazer ibá. Né? Ibá pode ser considerado vasilha, bacia ou morada, né? Sendo que os orixás daomianos eram acostumados a receber seus ritos no barro, porque era feito da terra de sua grande, da minha grande mãe Nanã Buruque, Saluba, mamãe, a qual deu a matéria-prima junto com sua irmã Onilé, a senhora mãe da terra, né? A qual veio no grupo da grande cabaça chamada Ibadu, cabaça da existência, e há um lá, grande mãe, Odudua, né? Aonde Nhansã e a Jansã fazia parte desse grupo. Essa Oiá é representada por uma coruja, a coruja qual fica sobre o Ibá de Yami Oxorungá, que é a guardiã da noite, a guardiã dos espíritos que estão por aí. Então, Oiá coordena tanto o Elemeré, o macaco. Na história de Yami, quando a gente escuta Yami, mãe, um lá, e Urumilá deram
criaram o ovo cósmico, né? O primeiro filho foi gerado deste casal mítico, aonde nasceu Exu, chamado de Oxeuturá pelo pai e de Odara pela mãe. Isso também nos remete ao Orocó, né? Existe nome que a mãe chama o filho, e o nome que o pai chama o filho, o nome que os avós chamam o filho, o nome que os tios chamam o filho, o nome Oriki, que ele ganha por ter nascido em uma determinada circunstância ou momento específico, um nascimento, uma festividade, ou uma morte, ou a chegada de um título, ou ele tem coroa, né? Daí ele recebe um nome compatível. E os nomes abicus são para que retenham essas criaturas na Terra. Tem os nomes de Atunuá, Etunuaiê, Atumbi, de renascidos, né, dos reencarnados, que também pesa muito. Por que eu friso muito isso? Porque sem esta iniciação, sem ganhar o nome, não existe iniciação, não existe renascer e ser iniciado. E sem esse nome, não existe como fazer o axixi. E o axixi é que nos encaminha para o Unibodê, aonde seremos julgados por Olorum e nos será dado o nosso Orum correspondente, o qual Yamessan Orum Omomade os pariu. Então, gente, essas são algumas histórias que a gente ouve por aí. Eu achei que era necessário dar essa complementada no vídeo anterior, porque eu deixei essa lacuna em branco. Né? Eu me empolgo muito em conversar e daí eu minha cabeça vai divagando e eu vou contando uma coisa que vai encaixando em outra, e quando a gente vê, já passou o time daquela parte, né? Então, o que eu sempre digo, africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, ligados pelo axé, né? Tem muita história bonita que a gente ouve por aí. Eu vou tentar indo relatando essas histórias para a gente fazer essa grande costura dessa colcha de retalho maravilhosa que chama Ibaorixá, Ibilhaxé, Ebé, Ileaxé, Ilé-Segum. Tudo é ligado ao todo, porque tudo Xedá Olorum, Olorum criou. Então, tudo vem do Pai e todos voltaremos a Ele, e a nossa porção, Ará, carne, ficará na terra, né? Nosso Iuá partirá, nossa alma, nosso Emi será liberado, iremos morar na casa de nosso Pai. Por isso, o Axixê é um funeral para o Iorubano, mas também é uma festa. As pessoas às vezes questionam por que fazem uma festança para os mortos, né? Porque o morto está retornando para casa. Aqui nós estamos todos emprestados, né? Façamos a nossa melhor parte. Contamos o que a gente sabe, não vamos esconder fundamentos, costumes. Vamos remontar tudo. Vamos encontrar uma linha que une todas as coisas nessa grande coxa de retalhos que eu frisei antes, né? Então, Eco Oró para todos. Boa madrugada e até breve. Logo vou falar sobre o Adjeché, sobre o rito funerário dos caçadores. E depois vamos falar sobre o Irissum, que é aqui do Rio Grande do Sul, e vamos fazer a diferenciação do que é Egum Omoiá, os Eguns filhos da mãe Oiá. Vamos falar sobre a Paracá e Cultulesse Egum, da casa de Xangô, a qual Xangô governa. Vamos falar sobre Cubalé, acho essa palavra horrorosa, né? Dos mortos que foram sepultados em nome do orixá, mas que partiram para o Orum, ou que Atunuaiê, que retornaram à Terra através da reencarnação, dentro do âmbito familiar, e vamos falar sobre tudo isso. E também vamos mencionar de novo o Icomojadê
E vamos mencionar o nascimento do Orum, e vamos mencionar a chegada das Iamis Oxorungás na Terra, vamos mencionar o nascimento do primeiro homem, vamos mencionar os Ipejes, vamos mencionar Exu, vamos, no final dessa sequência de vídeos, vamos falar sobre todas as coisas de uma forma mais sucinta, com essas pequenas pinceladas das histórias que a gente ouve por aí, gente. Vamos contar histórias. Axé e boa madrugada.